Bom dia, alunos. Turma 100 e 101. Olha, alguns alunos mandaram a atividade ainda atividade de maio e junho. Tudo bem, vou colocar lá nas notas. Eu quero dizer a vocês que sábado vai haver aula de matemática, aula online. Vocês fiquem atentos que eu vou postar a aula e no final da aula tem uma atividade para vocês mandarem de volta, ok? Vocês fazem a atividade e me mandem até o dia 29. Atividade de matemática valendo nota para o bimestre, para o terceiro bimestre. Não esqueçam de mandar, tá ok? Eu espero que mandem, porque a maioria não está mandando mais nada, né? Tá bom? Então, nós vamos dar continuidade agora na nossa aula de física, né? Nossa disciplina. E a aula hoje vai ser física e nós vamos estudar a parte de plano inclinado, que é um dos itens que faz parte da dinâmica, tá ok? E aqui também a gente aplica aquelas 3 leis de Newton. Só que nós estávamos trabalhando com um plano, agora nós estamos trabalhando com uma inclinação, ou seja, plano inclinado. Observe aqui a figura. Nós temos um plano formando um ângulo de 30 graus com a Terra, por exemplo, com a parte que está horizontalmente, tá ok? Então, esse é o nosso estudo, é bem interessante e geralmente cai questão desse tipo aqui no Enem. Então, vocês que já estão se preparando para o Enem, tá? Já vão treinando esses exercícios, que a qualquer momento vocês podem se deparar com uma questão parecida. Não é difícil, mas tem alguns senões que a gente tem que aprender, tá ok? Então, diz nesse primeiro exercício que um plano inclinado, aqui ó, liso. Por que ele fala em liso? Porque tem o estudo também do que o plano é rugoso, tá? Vai ter atrito. Esse caso aqui, quando ele diz que é liso, é porque não tem atrito. Então, um plano inclinado, liso e sem atrito, apresenta ângulo de 30 graus. Então, ele forma 30 graus com a horizontal, tá? Em relação ao solo. Sendo a gravidade local, no caso G, 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer para determinar a aceleração adquirida por um corpo posto a deslizar a partir do topo desse plano. Então, observe que esse exercício é muito parecido com o primeiro que a gente fez na aula anterior. Só que na aula anterior, o bloco estava mais ou menos no centro da inclinação. E aqui ele está dizendo que está no topo. Significa que o bloco está mais alto. Porém, o ângulo é o mesmo que foi dado no anterior. Observe que este ângulo é igual a esse ângulo. Tá ok? Então, para se calcular essa aceleração, nós vamos calcular exatamente o P de x, porque esse bloco vai escorregar paralelo ao plano inclinado. Nós vamos trabalhar com P de x. Tá ok? Então, vamos ver o que acontece. Aqui, nós tiramos os dados do problema. O ângulo θ é 30 graus, G é 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer a aceleração desse bloco deslizando de cima para baixo, tá? O seno de 30 graus, gente, é meio. Isso é calculado lá na trigonometria. Seno de 30 é meio. Sabemos que peso é massa vezes aceleração de gravidade. Tudo isso nós vamos precisar. Decompondo isso aí, ó, antes de decompor, nós temos uma observação. A aceleração adquirida por um corpo posto a deslizar sobre um plano inclinado pode ser calculada a partir da gravidade local e do seno do ângulo de inclinação desse plano. Então, seno do ângulo, nós estamos nos referindo ao eixo x, tá? Então, levando em conta a gravidade local, informada como foi dado, né? 10 metros por segundo, e o seno de 30, que é igual a meio,
pode-se calcular o módulo da aceleração adquirida pelo corpo. Então, ele está fazendo aqui uma observação, o que se deve fazer. Como é que nós vamos fazer esse cálculo? Nós temos que o seno do ângulo é P de x sobre P. P de x sobre P. Vamos voltar lá na figura para a gente ver de onde saiu isso aqui. Ó. O seno do ângulo, ó, o seno do ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Esse comprimento aqui, ó, é esse mesmo do P de x, por isso eu pego o P de x lá em cima. Se eu tirasse por aqui, ó, seria o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que dá na mesma. Esse ângulo também é igual a esse, tá? Então, o seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? P de x. P de x. Esse P de y é bem aqui, ó. Tá ok? Aqui é o P e aqui é o P de x. Por que isso aí? Veja bem, eu tenho uma força fazendo aqui nessa direção, na horizontal, na inclinação. E temos o P de y perpendicular ao plano inclinado. Se eu tenho uma força puxando para um lado e outra para outro, eu vou ter uma terceira força que é chamada de força resultante. No caso aqui é o peso resultante, tá ok? Então, para me calcular essa força aqui, ou esse peso, eu tenho que fazer a relação trigonométrica do seno e do cosseno. Então, o seno de 30 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto é P de x. Ó. Então, fica P de x dividido por P. Eu quero saber o valor de P de x. Então, eu faço o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Fica P de x vezes 1, que é o que está aqui no denominador, igual a P vezes o seno de θ. Ok? Então, é isso que eu vou calcular, o P de x, que é como se fosse a força fazendo com que descer, mas ele quer a aceleração. Então, diante desta equação, nós vamos substituir o P de x por m de a, porque P de x é massa vezes aceleração, que é a mesma coisa que força. A força no eixo x é massa vezes aceleração. Então, P de x, eu substituo bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Massa vezes aceleração, igual a... Quem é o peso? Ó, esse peso bem aqui. Esse peso é mg. Então, tá bem aqui, ó. mg. Vezes o seno do ângulo. Ora, eu cancelo este m com este. Fica a aceleração igual a g seno de um ângulo. Esse ângulo é 30 graus que foi dado. Então, a aceleração é g seno de 30. Quem é g? G foi dado, 10. E quem é o seno de 30? É meio, também foi dado. Ó. Então, a aceleração desse bloco descendo com uma inclinação de 30 graus é 10 dividido por 2, que dá 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é igual a 5 metros ao quadrado. Esta unidade tem que ter. Se você botar metros por segundo, está correto? Não, porque metros por segundo é velocidade. Tem que ser metros por segundo ao quadrado, que é a unidade padrão de aceleração. Ok? Eu acho que está fácil. Essa dedução aqui vocês viram lá no 9º ano, tá? Que é a relação trigonométrica do seno, do cosseno, da tangente, cotangente, secante e cossecante, mas geralmente você vê só seno, cosseno e tangente. Depois que você vai ver as outras relações trigonométricas, né? Vocês devem ver no 2º ano ou mesmo no 3º. Então, a aceleração desse bloco que pesa, tá? Que tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração de gravidade, e a inclinação 30, ele vai se deslocar a uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver o segundo aqui, ó. Eu acho que ficou bem legal essa resolução. Segundo exercício. Um bloco de 3 kg encontra-se em repouso e apoiado sobre um plano inclinado em 45 graus em relação ao solo. Considerando a gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo da força. Então, ele está pedindo a força que o plano inclinado exerce sobre o bloco.
Ele está pedindo a força que o plano inclinado exerce sobre o bloco. Isso aqui, gente, significa que o plano inclinado está exercendo uma força sobre o bloco. Imagine você sentado numa cadeira, né? Essa cadeira faz uma força para poder sustentá-lo. É a mesma coisa aqui. O plano inclinado vai fazer uma força para sustentar o bloco. Então, é isso que ele está pedindo, né? Então, vamos ver aqui a resolução. O gráfico é muito parecido. O que muda aqui é o ângulo. O ângulo agora é 45 graus, tá? A massa é 3 kg e a aceleração é a mesma. Ó. Então, o ângulo que muda. Observe que ele quer saber a força que esse plano faz em relação ao bloco. Imagine uma cadeira, você sentado na cadeira. Quer saber a força que ela faz para suportar o aluno, né? É o que ele está pedindo aqui no problema. Só muda o objeto, que é um bloco. Tá ok? Tem aqui os dados, ó. Θ, que é o ângulo 45 graus. O corpo, a massa, 3 kg. G, 10 metros por segundo. Cosseno de 45, gente, é raiz de 2 sobre 2. Isso é tirado de um cálculo trigonométrico, que a gente vê no 9º ano e pode ver lá no 2º ou 3º de novo. P, peso é massa vezes aceleração de gravidade. Peso é massa vezes aceleração de gravidade. Então, nós temos que tirar esses dados do problema, tá ok? Esse aqui ele não deu, mas ele vai falar de peso, logo a gente bota a fórmulazinha aqui, porque vai precisar. Como nós temos, como ele está pedindo, é a força que a inclinação faz com o bloco, nós não vamos calcular o seno, nós vamos calcular o cosseno, que é a mesma coisa que a normal. Ó. Normal, N menos PY é igual a zero, nós já vimos essa formulazinha, né? Logo, N é igual a P. Então, olha o que ele diz aqui, ó. A força que o plano inclinado exerce sobre o bloco é chamada de força normal, eu já falei. Podemos calculá-la facilmente. Para tanto, basta lembrarmos que a força normal exercida pelo plano inclinado corresponde à componente Y da força, peso do bloco. O que ele quer dizer? Que nós vamos trabalhar com a componente do eixo Y. Quando eu trabalho com seno, eu trabalho com o eixo X. Quando eu trabalho com Y, eu trabalho com o cosseno. Então, está aqui, ó, N igual a P de Y, que nós vamos calcular é N, que ele está pedindo. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido pelo peso. Vamos olhar lá, ó. Cateto adjacente, olha aqui, ó. Quem é o cateto adjacente aqui, ó? Cateto adjacente desse ângulo é o P de Y, mas o P de Y é a mesma coisa que N, ó. N é igual a P, então eu quero é P, então eu uso P. Então, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Logo, fica N dividido por P. Tá ok? Então, o cosseno do ângulo é o cateto oposto dividido, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Como eu quero N, eu multiplico de novo. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. N vezes 1 dá N. Cosseno de θ vezes P dá P cosseno de θ. Tá ok? Agora, quem é o peso? O peso é massa vezes aceleração de gravidade. Então, eu substituo bem aqui, ó. Em vez de eu repetir o P, eu boto a fórmulazinha dele. Então, N é igual a mg cosseno de 45, porque esse ângulo é 45 graus. Nós vamos só substituindo. Agora, quem é a massa? A massa foi dada no problema, é 10. Quem é o G? Não, aliás, a massa é 3. Ó. Aqui está trocado, mas não tem problema. A massa é 3. E o G é 10. A massa é 3 kg. E o G é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 10 vezes 3 dá 30. Raiz de 2 sobre 2. Se eu dividir 30 por 2, eu tenho que N é igual a 15 raiz de 2. 15 raiz de 2. Ou seja,
15 raiz de 2 newton. Faltou colocar aqui o newton, porque é a unidade padrão de peso, né? Quando envolve aceleração gravitacional, coloca-se o valor de G, que é 9,8, que se arredonda para 10, e também multiplicando por 10, 10 vezes 3, 30, e por 2 dá 15. Então, dá 15 newton. Essa é a resposta da força com que o plano inclinado faz para suportar a pessoa. Tá ok? Terceiro exercício diz o seguinte, ó. Um bloco de 2 kg desliza sobre uma superfície sem atrito. Sempre ele vai falar isso aqui, ó. Quando ele não falar é porque tem atrito. De um plano inclinado em 60 graus. Então, a inclinação agora é 60 graus. Determine a força mínima a ser aplicada sobre o bloco na direção da superfície desse plano para que o corpo deslize com velocidade constante. Então, tudo parecido com os anteriores. Quem são os dados do problema? G igual a 10, massa igual a 2 kg e o ângulo é de 60 graus. O ângulo é de 60 graus. Então, vamos resolver isso aqui. O plano é o mesmo, só muda o ângulo, né, que agora é 60 graus. Nós já trabalhamos com 30, com 45 e com 60. Então, uma observação aqui, que nós temos a figura do plano inclinado. Observação. Para que o bloco deslize com velocidade constante, a força resultante sobre ele deve ser de acordo com a primeira lei de Newton. O que a lei de Newton, a primeira lei de Newton diz? Que o corpo que está parado, a tendência dele é permanecer parada. Então, ele aqui está parado. Ele fala nula, né? Para tanto, a força que se aplica ao bloco deve ser a mesma magnitude do componente X. Então, a força vai ser a mesma que vai ser colocada aqui, o P de X, ó, tá? Da componente X da força peso, a fim de que se cancelem. Ok? Então, ele quer a força resultante. Resolução. Essa força é igual ao P de X, que é esse peso que vai fazer com que ela se desloque de cima para baixo. Então, se eu tenho P de X, que era P seno de θ, eu substituo aqui, ó. Em vez de botar P de X, eu boto a força, tá? Então, a força é P seno de θ. Quem é P? Nós já sabemos que P é massa vezes aceleração de gravidade. Então, F é igual a mg seno de θ. Esse θ é 60 graus. Ó. Quem é a massa? 2. Quem é o G? 10. Quem é a massa? 2. Quem é o G? 10. Tá ok? Então, 2 vezes 10 dá 20. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Essa parte aqui sempre é dado no problema. Raiz de 3 sobre 2. Então, fica, ó, 2 vezes 10 dá 20. Raiz de 3 sobre 2. Eu tenho 20 dividido por 2, dá 10. Logo, essa força que faz com que o bloco se desloque é 10 raiz de 3 newton. 10 raiz de 3 newton. Professor, de onde saiu raiz de 3? É o seno de 60 graus, é raiz de 3 sobre 2. E por que sumiu 2? Porque eu dividi 20 por 2 dá 10, tá ok? 20 por 2 dá 10. Então, fica força igual a 10 raiz de 3 newton. Professor, e quanto é raiz de 3? Raiz de 3 é 1,73. 1,73, se você multiplicar por 10, vai dar 17,30. 17,30. Mas, com certeza, numa prova que vocês fizerem, eles não vão tirar essa raiz de 3. Eles deixam desse jeito. Mas, se não tiver, você tem que saber que raiz de 3 é 1,73. Aí você multiplica. Professor, no exercício anterior que tinha raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41, aproximado, né? Então, se você multiplicar 10 por 1,41, vai dar 14,1. Só que aqui é 3. Raiz de 3 é 1,73.
Então, 10 vezes 1,73 vai dar 17,30 Newton, né? Mas, geralmente, essa resolução fica em função da raiz. E é mais fácil, né? Para não ter muito trabalho de estar fazendo multiplicação. Vamos para o quarto exercício. Veja que os exercícios são tudo parecidos, só muda o ângulo, essas coisas, tá? Então, agora nós temos, ó, a força normal. O que é força normal? É a força que o plano inclinado faz com o bloco. É a força que o plano faz com o bloco, tá? Então, a força normal exercida sobre um corpo apoiado sobre um plano inclinado, está aqui o corpo está apoiado sobre o plano, é de 40 newton. A força normal, o N é, sobre um plano inclinado, é de 40 newton. Sendo que 20 newton, sendo de 20 newton o peso desse corpo. Então, esse objeto pesa 20 kg. Determine o ângulo de inclinação desse plano inclinado em graus. Então, agora ele quer saber o valor do ângulo. O valor do ângulo. Tá ok? Ele quer saber o valor do ângulo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver. Ah, professor, agora não sei. É a mesma coisa que os anteriores. Apenas você vai calcular agora o ângulo. Tá ok? Aí tem os dados do problema aqui, ó. G igual a 10 metros por segundo. Ok? Esse ângulo aqui não é 30, nós não sabemos quanto é, porque eu copiei de outro, né? Mas nós não sabemos quanto é. Então, fica. Aqui é o ângulo θ também, né? Esse ângulo é esse mesmo ângulo aqui, ó. Eu vou até botar aqui, copiar, colar. Aqui, ó. Esse ângulo é o mesmo. Então, este ângulo é igual a este ângulo. Como sabemos, a força normal é dada pelo produto do peso do corpo pelo cosseno. Então, se eu estou falando em normal, eu estou me referindo à relação trigonométrica do cosseno. Se eu falar que o eixo x, falar em eixo x, eu estou falando de seno. Então, vamos ver aqui, ó, resolução desse problema. É tudo muito fácil, tudo muito parecido. Só tem duas coisas para fazer. Ou você trabalha com seno ou cosseno. Então, N é igual a P de Y, que nós já vimos em aula anterior, eu já mostrei hoje de novo. Tá? N, normal, o que é normal? É a força que o plano faz com o bloco, com o objeto. Então, N igual a P de Y. Mas N é 20 newton, tá? N é 20 newton. Logo, cosseno é N dividido por P, relação trigonométrica. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. De novo, produto dos meios igual ao produto dos extremos, ó. N vezes 1 é N. P vezes cosseno de θ, P cosseno de θ, tá? Substituindo o valor de N, ó, 20. De P, 40 newton. Professor, por que não tem agora M vezes A? Porque ele já deu o valor do peso. Tá? Se aqui o G for 10, a massa é 4, que ele botou 40 newton, cosseno do ângulo. Mas o que ele quer? Ele quer o valor de θ. Então, ó, basta tirar o valor do cosseno de θ. O cosseno de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cosseno de θ é o cateto oposto, que é 20, dividido pelo cateto adjacente, que é 40 graus. Então, se eu dividir 20 por 40, eu tenho 20 dividido por 20 dá 1, 40 por 20 dá 2, uma simplificação. Cosseno de θ igual a meio, significa que o θ é 60 graus. Então, cosseno de θ igual a meio, significa que esse ângulo é 60 graus. Professor, como é que o senhor sabe? Porque a gente faz a dedução e encontra exatamente isso aqui.
Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Tá ok? Isso aqui a gente, com o tempo, a gente vai até... Não, de tanto a gente repetir, a gente grava. Mas não é que tenha que decorar. Você grava esses valores. Depois, se vocês quiserem, lá no segundo ano, se a gente estiver junto, eu vou fazer uma tabelinha do seno de 30, cosseno de 30, seno de 60, cosseno de 60, seno de 45, cosseno de 45. E aí vocês colocam num livro onde você sempre for usar, principalmente no livro de matemática. E aí você vai aprender e nunca mais esquece. Mas geralmente nos problemas, quando eles dão com ângulo, eles dão o valor desse ângulo, tá ok? Então, minha gente, nós fizemos 4 exercícios, todos 4 parecidos, só mudou aí praticamente o ângulo, que foi de 30, 60, 45. Tá okay? Ah, porque não tem 90? Porque 90 fica fácil. Um é 0, o outro valor é 1. Então, eles querem que trabalhe com fração para vocês aprenderem mesmo. Não esqueçam de dar uma olhada. Isso aqui, se você for na internet, você encontra exercícios parecidos, iguais até mesmo, né? Se for no livro de vocês de física, tem também esse exercício. Então, vocês vão fazendo isso aí, tá ok? Não custa vocês tentarem. Professor, mas eu não aprendo isso. Aprende, eu também eu não sabia, tá? De tanto eu fazer, eu aprendi. E agora quero que vocês também aprendam, tá bom? Não tem coisa melhor, gente, do que o estudo. Professor, mas é difícil. É, mas se fosse fácil, né? Tudo que é difícil tem um sabor mais aprimorado lá na frente. É o caso do estudo, né? Lá na frente vocês terão uma vida digna, tá bom? Comprar um carrão, uma casa bonita, os rapazes arrumar uma loura bonita, uma morena bonita, e as meninas vão arrumar um cara charmoso, cheio da grana, com um carro bonito para ir para a praia, curtir a vida, né? Mas vocês também compram de vocês, as meninas, para não depender só do malandro, tá ok? Então, minha gente, por hoje é só. Amanhã tem mais, porque nós vamos ter aula no sábado, segundo a direção do colégio. E lá no final da aula de sábado, vocês têm uma atividade para fazer. São bem fáceis as questões. Até adiantar, nós vamos fazer uma revisão sobre logaritmo, aquelas propriedades, né? E como resolver, tá bom? Não esqueçam de acordar cedo e ficar atento. A partir de 7h30 até 8 eu devo estar botando a aula, que ela é gravada, né? Se não gravar, fica mais difícil. Tá bom? Muito obrigado. Fique com Deus. Não esqueçam de mandar as atividades. Eu fechei o primeiro e segundo bimestre e tem muita gente faltoso, né? O terceiro bimestre já pediram para botar as aulas do dia 10 de agosto até hoje, e nós já botamos. E lá está todo mundo com falta, tanto da turma 100 como da turma 101. E não tem nota para ninguém lá do terceiro bimestre, né? Agora começou a chegar 3 ou 4 notas dos alunos, tá bom? É bom que vocês revejam essa falta de vontade que vocês estão para ver as aulas online. Professor, mas eu não entendo nada. Meus jovens, pegue a aula, escute o que eu falo, escrevam um pouco, depois vão no livro, vão na internet, e com isso vocês vão aprender. Não tem outro jeito de aprender matemática e física sem ser estudando bastante, escrevendo, né, rabiscando, fazendo exercício. Você pega o exercício que a gente fez
e faz olhando para ele. Depois você pega e faz sem olhar e vai verificar se acertou. Se acertar, ótimo. Se não acertar, faça de novo, tá bom? Então, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.